Abram a Bíblia de vocês, Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Deus revelador, esse Espírito Santo professor, nos ensine tudo o que nós precisamos saber a respeito desse nascimento. É claro que nós já aquilatamos a verdadeira importância com relação a esse nascimento, mas muitas coisas que ainda possam estar ocultas ao nosso entendimento, que a sua voz seja ela ressonante nessa manhã, para que todos compreendam a verdadeira importância desse nascimento, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. O tema: o milagre do Natal. Repetindo, podemos dizer assim: o grande milagre do Natal. Irmãos, como já sabemos, não é? Jesus, Ele é o maior tesouro de que nós já recebemos da parte do Pai. E nesses versos eu gostaria de pensar com vocês sobre o milagre do Natal. A profecia de Isaías sobre o Messias vindouro foi feita há cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E o fato de Isaías ter profetizado séculos antes, não é, o nascimento de Cristo Jesus, é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus, que age, não é, sempre no tempo certo. Nós sabemos que esse Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Claro, não é? Comparado exatamente com todos os méritos que tenhamos ou não. É assim que Ele age.
Agiu ontem, está agindo hoje e agirá por nós eternamente. Deus, irmãos, Ele sempre cumpre as suas promessas, mesmo que demoremos, a compreender os seus tempos e o seu propósito. Isaías, no capítulo 9, verso 6, a palavra diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nascimento de Jesus Cristo, é a culminação de todas as promessas feitas ao longo dos séculos. Se observarmos exatamente todos os livros proféticos, todos os livros históricos, todos os livros poéticos, enfim, toda a Bíblia, ela reporta sobre a pessoa de Cristo Jesus. E no Antigo Testamento nós vamos ter exatamente essa profecia. Nós vamos nos deparar com diversas palavras, com diversas passagens aonde que mostra que o Senhor é o Messias prometido. E glória a Deus, Ele já veio. E como eu sempre digo aqui, Ele já veio e cumpriu cabalmente a sua missão. Cabalmente, com início, meio e fim. Ele nasceu por nós. Ele viveu por nós, Ele padeceu por nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós e já está voltando para nos levar com Ele. Amém, irmãos? Este nascimento, entre todos os outros, é o principal e o mais importante de toda a humanidade. E esse evento marca a intervenção divina, na história humana, de uma maneira inigualável, trazendo para cada um de nós a esperança e a salvação, claro, para todos aqueles que nele creem. No livro de Gálatas, no capítulo 4, verso 4, diz que sobre a plenitude dos tempos. Ali está descrito exatamente o apóstolo Paulo falando sobre a plenitude do tempo. Ou seja, o nascimento de Cristo Jesus. Sabemos que em volta do Natal há muitas comemorações que não leva em conta, tipo trocar presente, porque nós sabemos que o Natal ele tem também um apelo muito comercial, mas nós devemos aprender exatamente e reverenciar este que veio para nos trazer vida e vida em abundância, para esse que é o Messias prometido. E ele nasceu, mais uma vez nasceu por nós, viveu por nós, padeceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e já está voltando para cada um de nós. Oh glorioso! Embora nós não saibamos a data correta do nascimento de Cristo Jesus, mas celebramos sempre, essa ocasião, esse acontecimento no dia 25 de dezembro com muita alegria. É claro que para nós não interessa exatamente a data que ele nasceu. Se a gente for buscar exatamente os acontecimentos, todos que norteiam o nascimento de Jesus, para que vocês tenham noção, poderíamos aqui citar uma série de exemplos que não foi exatamente em dezembro, mas provavelmente deve ter sido entre julho a outubro. Por quê? Porque nessa época é verão na Palestina.
E sendo verão na Palestina, né, a palavra diz em Lucas também, no capítulo 2, falando exatamente sobre o nascimento de Jesus, que os pastores estavam lá junto com as suas ovelhas e teve a anunciação dos anjos. Observando exatamente essa época de julho a outubro, que é verão na Palestina, né, que permitia com que os pastores dormissem no campo com as suas ovelhas, porque se fosse inverno, não teria como. Percebe? Então tem uma série de controvérsias, mas o importante é enfatizar aqui que para nós não tem menor importância. O importante é nós termos essa compreensão e essa convicção que ele nasceu. Ele veio. Não é? E considerando exatamente essa data que nós estamos à véspera dessa comemoração, não deixa de ser o reconhecimento do momento em que Deus, Ele interveio na história humana para trazer a salvação e esperança para todos os que creem, indistintamente. No tempo de Jesus, a Palestina era uma província do Império Romano. Herodes, o grande, né, assim chamado na Bíblia, ele era um rei que governava sob a autoridade de Roma. Ele era conhecido por sua crueldade e paranoia, especialmente no episódio do massacre dos inocentes. Para quem lê a Bíblia, para quem conhece a Bíblia, sabe exatamente que, por ele não saber quem verdadeiramente era o Messias que acabavam de nascer, porque ele teve a anunciação, Herodes teve a anunciação por intermédio dos 3 reis magos, ele, né, ceifou a vida de muitas criancinhas, acabou com a vida de muitos inocentes, entendendo assim que ele teria, né, matado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Cristo Jesus. Oh, glorioso! O povo judeu, ele ansiava por um Messias que viesse para libertar eles, né, libertar toda Israel da opressão romana, conforme todas as profecias que estão descritas na escrita veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento. E é importante, não é, nós observarmos a cada detalhe desse nascimento, porque esse Deus, ele fala conosco em toda circunstância, e eu creio que ele vai falar muito conosco através desse milagre do Natal, nessa manhã, para a honra e glória dele mesmo. Eu sempre digo aqui que os judeus, nessa época, eles esperavam um líder político. Ao invés de um filho de um carpinteiro, né, montado num jumento, eles esperavam um guerrilheiro vindo montado num cavalo, para libertar o povo da escravidão de Roma, para a escravidão de Herodes, enfim. Mas Mateus, ele mostra exatamente, né, para cada um de nós que esse nascimento, né, ele não veio como uma força política, conforme os israelitas esperavam, os judeus esperavam, mas sim, ele veio como Salvador espiritual de cada um de nós, na compreensão de quem é Jesus, sabendo exatamente o porquê ele veio, né? Qual é a sua verdadeira missão, é que nós vamos compreender e reverenciar ele, né? Que é o Senhor dos Senhores, é ele sobre todas as coisas, ele é o maior presente, ele é o melhor tesouro, ele é a pérola, né, desejada para que muitos possam, conforme diz a palavra, vender tudo o que tem e adquirir essa pérola de grande valor.
que é Cristo Jesus. Oh, glorioso! Mateus, ele conecta nesses versos, né? Ou seja, discorrendo exatamente sobre esse nascimento, com Isaías, no capítulo 7, verso 14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, Jesus nunca se aparta de nós. Nunca se apartou de nós. Conforme, sempre repito aqui, o Salmo 121 deixa isso claro, que Ele é como se fosse a sombra à nossa direita. Ainda que possamos até estar em falta com o nosso Deus e Pai, Ele não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Jesus. Somos nós que nos afastamos de Deus. Muitas vezes pela vergonha do pecado. Muitas vezes, por não encarar com espiritualidade todas as causas da nossa existência. Jesus, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele faz lembrar exatamente isto, que haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Uma vez que nós adoramos a Deus, a esse Deus trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, em espírito, nós estamos totalmente conectados com Ele. E jamais Ele vai deixar de olhar para cada situação da nossa vida. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus piedoso, sabe exatamente de todas as nossas necessidades, sabe tudo o que nós necessitamos. Sempre friso, claro, diante do nosso merecimento. Se estamos nós acertados com Ele, se as nossas orações estiverem alinhadas à vontade dEle, isso resultará em milagres para a nossa vida. Amém, irmãos? O propósito aqui, desta passagem, quando nós observamos exatamente Mateus, no capítulo 1, do verso 18 a 25, nós encontraremos aqui revelações sobre o nascimento de Cristo Jesus, conforme já estamos discorrendo, que é uma obra sobrenatural de Deus. E dessa maneira, Deus cumpre as suas promessas todas messiânicas, conforme todo o Antigo Testamento está falando, está profetizando a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E Gálatas vai dizer exatamente que essa é a plenitude dos tempos, a partir do nascimento dele. Amém? Oh, glorioso Deus! E ao refletirmos nessa passagem, nós observamos aqui, através desses relatos, de como Deus, em sua soberania, cumpre todas as suas promessas proféticas e interfere na história humana, trazendo redenção através desse nascimento de Jesus, que é Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus que nunca se aparta de nós. Diz a palavra que ele nem dormita, que quer dizer ele nem cochila, ele está sempre atento exatamente com a vida de cada um de nós. Eu já expliquei aqui para vocês que num determinado tempo da minha vida, eu pensava que Deus não tinha um tempo para mim, porque Ele estava ocupado em atender essas pessoas todas mais necessitadas. Ledo engano, Deus se preocupa com a vida de cada um de nós. Jesus veio para cada um de nós, amém? E é importante observarmos exatamente isso, porque Deus quer todos. Embora os céus estão para todos, mas nem todos habitarão nos céus.
Embora a eternidade esteja para todos, mas nem todos participarão da eternidade. Através do quê? Onde que eu deixo de participar, não é, dessa eternidade com esse Deus Trino? Quando eu deixo de fazer a vontade dele e passo a enveredar cada vez mais para a minha vontade. Quando eu deixo de ser eterno juntamente com Deus, através das minhas escolhas. Quantas pessoas têm escolhido o mal nessa vida, irmãos? Quantas pessoas têm buscado exatamente prazeres momentâneos, esquecendo exatamente, né, que isso passa. Pessoas colocando, né, o seu foco principal em objetos, carro, casa, enfim, bens materiais, que vão acabar, vão enferrujar, vão deteriorar, enquanto que nós devemos buscar exatamente, não é, as coisas eternas e não as que vão passar. Amém? A própria palavra diz: passarão céus e terra, passará toda a nossa vontade, mas a palavra de Deus é eterna. Primeiro relato: o milagre da concepção, dos versos 18 a 20. É importante, irmãos, a gente fazer exatamente um comparativo com relação a esse milagre do Natal, a esse milagre deste nascimento, não é? Voltando à palavra no verso 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então vejam aqui que Mateus está fazendo exatamente um relato. A Bíblia, ela mostra exatamente, não é, que tem 4 evangelistas, sendo que 3 deles, eles reproduzem o contexto histórico, eles contam história, são historiadores. E um é o teológico, um é o cristocêntrico, que é João. Então Mateus, Marcos e Lucas, chamado de sinóticos, eles falam sobre os acontecimentos através da ótica deles, não distorcendo os fatos, mas da maneira que cada um interpretou. Se você for em Lucas, nós vamos observar que depois de Cristo Jesus, Lucas é o melhor historiador da Bíblia, porque ele conta as histórias no seu mínimo detalhe, não é? E nessa comparação, nós estamos aqui observando, através do relato histórico do evangelista Mateus, que ele narra: estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, casada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Para pensar. Conforme eu sempre digo, né, a Bíblia, ela é conotativa e dativa, né? Ou seja, faz exatamente com que a gente possa interpretar. Ela promove um tempo para que a gente possa conversar com os versos e pedir a orientação do Espírito Santo com relação ao que verdadeiramente essa palavra quer dizer. Vejam, né, há 2000 anos atrás, uma mulher grávida sem ter se deitado com o seu marido. Para pensar, não é? Isso aí é palco nos nossos dias, né, de feminicídio, não é? Então vão vendo exatamente esse nascimento sobrenatural. Vão vendo como que esse Deus age, ele age sobremaneira. E esses acontecimentos todos demarcam o sobrenatural que está sobre a nossa vida. Sabendo que esse Deus é um Deus atuante, sabendo que ele não se aparta de nós, sabendo que tudo é possível através da nossa fé. O sobrenatural de Deus, ele entra em ação a partir do momento da nossa entrega. A partir do momento que nós jamais desconfiamos 1 milímetrozinho sequer do que ele falou.
do que Ele prometeu para cada um de nós. E ao contemplarmos exatamente todos esses acontecimentos, não é uma simples leitura, mas sim um acontecimento. O que Mateus está narrando aqui, o que os evangélicos também narram aqui, é um nascimento virginal. Oh, glorioso! O evangelista aqui, ele apresenta o nascimento como um evento sobrenatural. E quando nós contemplamos esse sobrenatural, nós podemos analisar quantas coisas que esse Deus quer fazer por nós. E se não está fazendo ainda, revise o seu comportamento, revise exatamente aquilo que você está permitindo que Deus enxergue através da tua vida, né? Revise, olhe exatamente para aquilo que você está fazendo, veja as escolhas que você está tendo nessa vida. Haverá um tempo, e esse tempo já é, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando você ficar velho, é agora. Porque a partir do momento que você conhece essa verdade, né, não tem por que você deixar de mudar o teu comportamento. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Libertará de coisas que você está apegado nessa vida e que não tem importância nenhuma mais. A verdadeira importância da nossa vida é Cristo Jesus. Ele é o nosso libertador e salvador. Coisinhas que você não consegue sozinho, com Ele você vai ser vencedor, mais que vencedor. Amém? O termo achou-se grávida pelo Espírito Santo revela o início da encarnação, vamos vendo, né? Que é uma verdade fundamental para toda a doutrina cristã, ou seja, para todo o ensinamento cristão. Essa encarnação, porque quem não reconhecer que Jesus veio em carne, não o conheceu ainda. Então aqui, né, conforme está lá em Gálatas, no capítulo 4, a plenitude dos tempos que advém desse nascimento, nós temos que olhar exatamente com detalhes, né? A cada detalhe, como enriquece exatamente a nossa fé, como faz exatamente com que a gente volte para o sobrenatural, para que a gente, né, viva em espírito, porque é assim que Deus espera que vivamos nessa vida. E observe, irmãos, o que ele diz na palavra, né? O que ele escreve aqui, inspirado pelo Santo Espírito, sem que tivesse antes coabitado. Reforça que a pureza de Maria, né, alinhando o evento com o cumprimento de Isaías, novamente, no capítulo 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, quando nós contemplamos essa leitura, nós observamos que Deus, Ele trabalha fora dos limites humanos. Às vezes, né, eu sempre digo aqui, você sofre por antecipação sobre uma série de acontecimentos que a tua vida vai te condicionando. Você às vezes, muitas vezes, né, é melhor dizendo, acha que não vai conseguir, mas observando, né, todo esse milagre do Natal, esse nascimento de Cristo Jesus, nós observamos que Deus trabalha fora dos limites humanos. A minha limitação é até ali, mas Deus é muito além. Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou até pensamos. A sua intervenção em nossas vidas pode parecer improvável em determinados momentos, mas esse Deus sempre cumpre os seus propósitos redentores. As ações divinas podem trazer desafio em um mundo que julga pela aparência, mas a confiança
em Deus é essencial para enfrentarmos situações que fogem totalmente da lógica humana. Verso 19: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, ou seja, defamar ela, não é? Resolveu deixá-la secretamente. Até aqui, irmãos, porque era um bebê no ventre de Maria. Não tinha colocado ainda os olhinhos no mundo. A lei mosaica, não é? Ela permitia que o homem traído apedrejasse a sua mulher. O homem traído podia repudiar essa mulher, pena menor, né? Desistir dela. E uma mulher repudiada nessa época era uma coisa muito séria. Era como se, não é, você andasse, olhava aquela pessoa e se desviava, impura. E aqui Deus já vai observando o coração de José, né? Aonde que ele resolveu deixá-la secretamente, sem defamar ela. José, mesmo sem entender completamente a situação, ele opta por uma situação que combina com a obediência à lei com bondade. Ainda que ele podia, né, escandalizar aquela situação, colocar ela diante de todos aqueles israelitas e apedrejá-la, que era o destino exatamente para as mulheres que adulteravam naquela época. Mas a decisão de José é uma demonstração de que Deus pode usar até os nossos planos humanos para cumprir os seus propósitos. Nós devemos buscar a vontade de Deus mesmo quando enfrentamos dilemas morais. O sobrenatural de Deus, ele está sobre a nossa vida, irmãos, sem precedentes, sem precedentes, não, sem limites. Nós não conseguimos dimensionar o quanto o sobrenatural de Deus age na nossa vida. E ao contemplarmos exatamente, né, todos esses acontecimentos, vendo, não é, que como José, ele já estava sendo cavalheiro nessa situação, não difamando ela. José, ele nos mostra que a integridade e a compaixão devem sempre andar de mão dadas. Quanta gente julgando gente nessa vida, irmãos. Quanta gente olhando exatamente só para o seu próprio interesse. Ainda de manhã falava com a Bia, né? Quanto crente ainda que se quer ficar em evidência. Puxa mais a sardinha para o lado dele do que compartilhar. É fácil curtir e compartilhar nas redes sociais, mas e na tua vida espiritual, como é que tem sido? O exemplo de José, ele nos ensina a não agir precipitadamente em momentos de crise. Deus, ele nos chama exatamente a agir com paciência e compaixão, mesmo quando enfrentamos situações difíceis. Verso 20: enquanto ponderava nessas coisas, Deus, irmãos, ele conhece toda a nossa intenção. Deus nos esquadrinha por inteiro, ele sabe exatamente o que você está pensando aí agora, não é? Até onde que a palavra está penetrando em você, ou até onde está deixando de penetrar em você. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Oh, glorioso Deus! Uma das minhas orações é exatamente, é contemplar Jesus nos meus sonhos. E que eu convido exatamente vocês a orarem dessa maneira. Deus, Ele respondeu ao dilema de José através de uma intervenção divina, ou seja, sobre um sonho. A mensagem do anjo é clara. A concepção de Maria é um ato sobrenatural. É obra do Espírito Santo de Deus. E quando nós enfrentamos incerteza, Deus, Ele provê a direção e paz sobre qualquer circunstância da tua vida. Ele sempre confirma o seu propósito em nossas vidas, de maneira que vai sempre fortalecer a nossa fé. A obediência à vontade de Deus nem sempre será fácil, ou compreensível de imediato, mas a sua direção, ela é clara e totalmente confiável. Segundo o relato, o cumprimento das profecias, versos 21 a 23. A palavra diz: ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 21. Jesus, em hebraico, é Yeshua. Conecta exatamente a missão de Cristo com a libertação divina presente em toda a história de Israel. Ao contemplarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver a interferência, a intercessão de Cristo Jesus, que é o único capaz de interferir entre o homem e Deus. Jesus, o homem, porque ele se fez carne. Nesse nascimento ele nasceu de carne e osso como eu e você, ainda que divino, 100% divino, mas também 100% humano. E durante toda a trajetória terrena dele, ele só fez a utilização do seu lado humano, para que sirva de exemplo para mim e para você, porque se ele suportou tentação, eu também posso suportar. Se ele suportou provações, eu também posso suportar. Tribulação eu nem digo, porque ele não teve nenhuma mácula acreditada, muito pelo contrário, ele passou por esse mundo sem mancha alguma, por isso que, como ovelha, ele foi levado ao matador. Em outras palavras, ele foi o sacrifício de expiação, ou seja, para perdoar os nossos pecados, quando ele foi na cruz. Amém? O nome Jesus, ele é significativo, pois significa que o Senhor é a salvação. Essa é a tradução do nome de Jesus. O Senhor é a salvação. E aqui está revelado que Jesus, ele veio como Salvador espiritual, mais uma vez dizendo, e não como Che Guevara, um guerrilheiro da vida, conforme as pessoas esperavam. Caso vocês não se recordam, que o povo escolheu Barrabás, na época um justiceiro que fazia justiça com a própria mão. Quando Pilatos coloca exatamente, Barrabás. Rabás era o nome do cara. Bar era porque era filho de Rabás. Então Barrabás. Bar em hebraico quer dizer filho. Quando ele é colocado para escolha, Pilatos coloca exatamente entre Jesus e Barrabás. O povo escolheu Barrabás. Ele que fazia justiça com a espada, mas a espada do Senhor Jesus é a palavra. Essa palavra que ela penetra dentro de você, mas não te machuca. Ela penetra dentro de você, não para te matar,
mas para que você tenha essa espada, não é? Mas para que você tenha vida e vida eterna. Quando essa palavra penetra dentro de você, de certa maneira você está matando o velho homem, aquele ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo, não na difamação, mas sim pela falta de conhecimento. Quando você conhece a palavra de Deus, você está sendo exatamente confrontado com a verdade e deixa de ser ignorante. Ô Pai amado, a obra de Cristo Jesus, ela é pessoal e transformadora, oferecendo para cada um de nós a libertação dessa nossa escravidão do pecado. Muitas pessoas ainda vivem escravas do pecado. Muitas pessoas ainda preferem, não é, prazeres momentâneos do que observar a vida eterna que já iniciou nas nossas vidas. A missão de Cristo é de salvar o seu povo. Ela deve nos motivar a proclamar o Evangelho e viver com testemunho dessa salvação. O significado do nome de Jesus nos desafia a reconhecê-lo, que somente Ele pode nos salvar do pecado e nos reconciliar com Deus. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu no relato de Mateus, que ele ouviu a voz do Espírito Santo e escreveu exatamente toda essa história, não é? Reproduziu exatamente toda essa história desse nascimento sobrenatural, desse milagre do Natal, não é? O nascimento de Jesus, ele está diretamente ligado ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mais uma vez falando, destacando a soberania de Deus em conduzir a história. O que Mateus revela, né, nesse nascimento de Cristo faz parte de uma história maior que Deus revelou progressivamente através dos profetas. Ao contemplar as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, você vai ver diversas passagens onde que o Messias está sendo prometido. E essas promessas acontecem exatamente nesse milagre do Natal. Nesse nascimento virginal, nunca se esqueçam disso, desse sobrenatural que aconteceu na nossa vida, mostrando que através desse sobrenatural, ao colocarmos os olhos nesse sobrenatural, nós vamos ver que não existe nenhum impedimento, não é, na nossa vida. Não existe coisas que esse Deus não possa fazer por nós, amém? Oh Deus amado, o foco na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas dá segurança ao crente de que o plano de Deus é imutável. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, Ele não muda nunca. O que Ele fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. A fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas proféticas nos inspira a viver confiando em sua palavra, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele trabalha em nossa vida com um propósito, mesmo quando não entendemos totalmente os seus caminhos. Há um ditado nesse mundo que isso não se aplica à Bíblia, não é? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu diria que, consertando esse ditado, né? Deus, Ele escreve certo e por linhas certas. Basta você conhecer a palavra dele, que você vai inverter esses valores que o mundo qualifica. E o verso 23: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O título Emanuel, Deus conosco, reflete exatamente a natureza divina de Cristo e a sua presença permanentemente, permanente com o povo de Deus. Olha o que diz a palavra: Ele é a sombra, como se fosse a sombra à sua direita, Ele não se aparta de você. Esse verso é a garantia de que Deus não é apenas transcendente,
ou seja, espiritual, mas que também está pessoalmente presente na vida do crente. O nascimento de Jesus é tanto um milagre quanto uma revelação de que Deus escolheu habitar no meio do seu povo. A promessa de Deus conosco é um lembrete constante de que em Jesus temos acesso direto à presença de Deus em nossas vidas diárias. A certeza de Deus conosco deve nos inspirar a viver com esta confiança, não é? De que, independentemente das circunstâncias todas que nos norteiam, não estamos mais sozinhos. Ele está conosco. E o terceiro relato, a obediência incondicional de José, verso 24 a 25. Despertando José do sono, ele fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. A palavra despertado, não é? Ela também pode simbolizar a transição de dúvida e incerteza para a clareza e confiança na revelação divina. José, ele não adiou a sua decisão, ele não ponderou nem questionou o que havia ouvido, mas ao despertar, ou seja, quando ele acordou, né, ele já agiu prontamente. Deus, quando nos fala, devemos agir sem hesitação, confiando que Ele guia os nossos passos, mesmo nas situações mais difíceis. Quando Deus revela a sua vontade, nossa resposta deve ser imediata e fiel. Mesmo que enfrentemos críticas ou desafios externos. Ainda que a minha oração é ter esse estabelecimento em sonho, não é? Ter essa conexão em sonho, mas eu nem preciso disso, porque eu sei que o meu Deus, Ele é operante. Ele agiu ontem, está agindo hoje e agirá eternamente na vida de cada um de nós. Pega um caderno agora, né? Eu sempre faço esse questionamento, digamos, esse aconselhamento para vocês. Veja quantas coisas que Deus te fez que o homem não faria. O homem não faria porque ele não tem essa capacidade. Somente no sobrenatural de Deus é que nós já encontramos respostas para muitas coisas da nossa vida. Eu já deixei claro aqui que através do meu testemunho, né, eu posso até ter visto na minha maneira de interpretar, né, coisas que até o meu advogado desacreditou da justiça humana. Mas esse Deus é sobre todas as coisas. A parte do impossível é dele. Mesmo as possíveis, deixa com ele. Dependa totalmente dele, para a honra e glória dele mesmo. A obediência a Deus muitas vezes requer que abandonemos os nossos próprios planos e nos rendamos completamente à sua soberania e à sua majestade. Verso 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Verso 25. Às vezes eu fico me perguntando, né, se muitos líderes aí de outras denominações, outras religiões até, né, leram a Bíblia. Porque tem muita crendice nesse mundo que, ao ler as palavras de Deus, ao ler as sagradas escrituras, muitas escamas vão cair dos olhos dessas pessoas. Olha o que diz a palavra: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho.
Maria, a Imaculada Conceição, conforme é traduzido pelo próprio catolicismo, pelos romanos, digamos assim. Mais uma vez vou ler a palavra para vocês. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho. Após o nascimento de Cristo Jesus, ela teve mais filhos com José. Essa era, não é, o posicionamento de uma mulher normal. Ela concebeu Jesus sem pecado. Ele não tinha ainda coabitado com ela, mas a partir daí, a própria Bíblia diz que ela teve diversos filhos. Ao contemplar um verso desse aqui, vai cair muita crendice por terra. Percebe, irmãos? Mateus, aqui ele relata que a pureza e obediência de José o levou a respeitar o plano de Deus para a concepção virginal de Jesus. Ele não teve dúvida disso. E quantas dúvidas a gente tem com relação, não é, a esse Deus provedor, que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E também necessitamos do sobrenatural dele nos dias atuais. Amém, irmãos? Não a conheceu. No texto reflete a importância da preservação da virgindade de Maria até o nascimento de Jesus, confirmando assim o cumprimento de todas as profecias. Nós observamos nesse verso um exemplo da disciplina espiritual de José. A fidelidade a Deus, ela é demonstrada por meio da disposição de abrir mão de desejos e direitos legítimos em favor de um propósito maior. Quantas vezes o crente ainda, né, faz beicinho, faz birrinha, né, os mimimi, enfim, que não, isso é meu, eu não abro mão. Às vezes o chamado de Deus exige paciência, autossacrifício, mas sempre resulta na glória de Deus e na realização de seus propósitos. Concluindo, irmãos, o que nós observamos aqui, através desses relatos, não é, que acabamos de estudar, esses acontecimentos, eles continuam a ser profundamente relevantes para a vida cristã nos dias atuais. Esse relato, ele nos desafia a refletir sobre como respondemos à voz de Deus em nossas vidas e que como isso está nos encorajando a viver em obediência, fé e confiança no seu plano divino. Deus ainda usa pessoas comuns. Assim como José e Maria foram chamados para um propósito extraordinário, ou seja, não é, além do ordinário, extraordinário. Ordinário que significa ordem, né? Até aqui, então, você fazer uma coisa com ordem, você está fazendo uma coisa ordinária. O extra é o sobrenatural de Deus. Deus, Ele continua a chamar homens e mulheres simples para fazerem parte de sua obra redentora. Devemos manter a nossa inteira prontidão em obedecer a Deus. Nossa obediência e sujeição podem impactar muitas vidas e glorificar o Senhor. José, ele abriu mão de sua reputação, de seus planos pessoais e até de seus direitos, confiando que Deus está totalmente no controle. Assim como José, Deus nos chama a viver com fé e obediência, mesmo quando a jornada parece ser incerta.
Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Você está disposto a dizer sim ao chamado de Deus hoje? Está pronto para obedecer incondicionalmente, confiando que Ele é fiel para cumprir suas promessas? Permita que o nascimento de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, transforme sua vida e lhe dê coragem para seguir o plano divino. Venha ao Senhor com seu coração aberto. Ele é fiel e está com você, guiando os seus passos. Entregue-se ao plano perfeito dele hoje, porque esse é o resultado, né, do milagre do Natal. Foi para isso que ele nasceu, para que jamais andemos sem rumo nesta vida. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ele tem o melhor conselho para a tua vida. É Ele o maravilhoso conselheiro da tua vida. Recorra a Ele em todos os seus momentos de incerteza. Ele é o Deus forte. Isso significa que ninguém iguala a potência desse nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é capaz, totalmente capaz, de agir nas nossas incapacidades. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar através desse nascimento sobrenatural, dessa concepção virginal, o quanto que esse Deus faz para aqueles que Ele escolhe e para aqueles que Ele ama. Sabemos, Pai, que o amor de Deus é para com todas as pessoas, mas poucas pessoas sabem disso. E por não saberem disso, Pai, desfrutam muito pouco desse amor incondicional, desse amor sem medida. Que conforme diz a sua palavra, o Senhor amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu seu unigênito, seu único Filho, que nasceu para cada um de nós, que nasceu para um propósito maior na nossa vida. E ao crermos, jamais pereceremos, porque essa é a sua promessa, Pai, através desse menino que nasceu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo milagre do Natal. Muito obrigado, Pai, por compreendermos exatamente a expressão do Natal, que não é o consumismo, que não é uma festa, não é, aonde que muitos vão se entregar, não é, na bebedice. Muitos vão em família, né, até se indispor, infelizmente, Pai, porque nós sabemos que todos esses acontecimentos seguem exatamente isso, uma vez que as pessoas não privilegiam o verdadeiro milagre do Natal, que é o seu Filho Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus, é que lhe prestamos esse culto de louvor e adoração. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.